Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje será sobre os evangelhos novamente. Mas hoje iremos focar sobre a autoria dos evangelhos. Quem escreveu os evangelhos? Quem escreveu Marcos, o evangelho de Marcos? Quem escreveu o evangelho de Mateus? Quem escreveu o evangelho de Lucas e João? Certo? Existem muitos céticos por aí que falam o seguinte, olha, não tem como saber quem escreveu os evangelhos. Até porque quando a gente está lendo estes evangelhos, o autor ele não se identifica. Alguém, né, mais simples pode dizer, mas não está lá nas nossas Bíblias lá o Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, né? Só que eles vão dizer o seguinte, olha, tudo isso, esses títulos aí foram acrescentados a posteriori pela igreja. Então, o argumento cético é o seguinte: olha, não dá para saber quem escreveu os evangelhos. Quem diz que dá para saber está mentindo. Mas será que é verdade? Será que não dá para saber? O vídeo de hoje se propõe a analisar algumas evidências de que podem nos sugerir, sim, de maneira razoável, que sim, Marcos escreveu Marcos, Lucas escreveu Lucas, João escreveu João, e assim por diante. Mateus escreveu Mateus. Então, iremos analisar algumas evidências internas e externas que nos provam isto, começando por Marcos. Sobre Marcos, existe um testemunho muito importante contido em Papias, tá certo? Um homem cristão do primeiro que viveu ali entre o primeiro e segundo século. Sobre Papias, como já falamos em vídeos anteriores, não temos nada. Tudo de Papias se perdeu. Aquilo que temos de Papias foi preservado por Eusébio. Então, tudo que temos de Papias é um testemunho de segunda mão. Nós notamos que Papias ele vai testemunhar, de acordo com Eusébio, como já falei, que Marcos escreveu o seu evangelho a partir do testemunho de Pedro. Lembre-se, Marcos ele não era uma testemunha ocular de Jesus. Ele não fazia parte do grupo de discípulos de Jesus. Tudo que Marcos sabia e que ele escreve nos evangelhos, de acordo com Papias, e de acordo com a igreja, não só com Papias, mas de acordo com Irineu, né, Orígenes, Clemente de Alexandria e outros pais da igreja, tudo que Marcos sabe sobre Jesus não é pelo fato dele ter sido ali uma testemunha ocular. Ele não era. Mas, de acordo com Papias, principalmente aqui, tudo que ele sabe vem justamente de Pedro, que este sim era uma testemunha ocular, era um discípulo de Jesus. Tá certo? Uma coisa importante a gente anota daqui. Note. Isso é invenção, dizer que Marcos criou, escreveu os evangelhos. Isso é uma invenção. Note, pense comigo uma coisa aqui. Qual seria a lógica de Eusébio, da igreja, dos pais da igreja, inventarem que Marcos ele escreveu os evangelhos? Qual seria a lógica da igreja de inventar uma mentira como esta? Primeiro, não, vamos aqui inventar que Marcos escreveu os evangelhos. Um homem que sequer era testemunho ocular. Cara, se eu quero inventar uma mentira, eu vou dar, digamos que uma robustez à minha mentira. Eu vou criar uma mentira coerente. Uma mentira que vai tentar, de todo modo, te convencer. Ou seja, e principalmente uma mentira de grande proporção como esta. Como é que eu crio certo? Uma ideia como esta de que o evangelho foi criado por Marcos? Um cara que sequer é testemunho ocular de Jesus. Olha, seria muito mais lógico a igreja inventar que o evangelho foi escrito por alguém, uma testemunha ocular de Jesus. Seria muito mais simples Papias inventar que, não, olha, não foi Marcos, foi Pedro que escreveu, porque ele era uma testemunha ocular de Jesus. Mas não, a igreja não diz isso. Papias não diz isso. Eusébio não diz isso. Ou seja, coloca que Marcos escreveu com base no testemunho de Pedro. Ora, se eu quero inventar uma mentira e convencer alguém desta mentira, eu vou criar uma mentira capaz de te convencer. E uma das coisas que poderiam te convencer desta mentira é que aquela pessoa ali era uma testemunha ocular de Jesus. Olha, essa pessoa é uma testemunha ocular. Então você tem que acreditar, porque é uma testemunha ocular. Não, a igreja simplesmente ele não era testemunha ocular, não. Então não faz sentido afirmar que a autoria de Marcos é uma invenção da igreja. Seria muito mais lógico a igreja ter colocado, por exemplo, Pedro como autor deste evangelho. Tá? Mas não, a igreja insiste em dizer que é Marcos. E note, não existia, por exemplo, questionamento ou opinião diferente disto até o quinto século. Ninguém, no começo da igreja, da história da igreja, questionava a autoria dos evangelhos. Eu não vejo nenhum questionamento das diversas alas do cristianismo nos primeiros séculos refutando ou questionando a autoria dos evangelhos. Isso só vai acontecer muito tardiamente, principalmente ali depois do século V. Mas nos primeiros séculos não existia, por exemplo,
ideias concorrentes, sejam entre os cristãos ortodoxos e até mesmo os agnósticos, por exemplo, como Tassiano, por exemplo. E até mesmo Marcião, né? Marcião, ele ali vai rejeitar muitos evangelhos e vai aceitar apenas Lucas e de uma maneira e ao modo dele também, mas nem ele vai refutar a ideia de que Lucas escreveu Lucas. Então, Papias ele testemunha aqui, como vocês podem ler aí, tá certo? Que Marcos escreveu o evangelho com base em Pedro. Ele era ali o intérprete de Pedro. Pedro falava e ele registrava, tá certo? Então, esse testemunho, ao meu ver, ele é completamente coerente porque não faz sentido dizer que a igreja não faz sentido dizer que a igreja inventou isto. Faria muito mais sentido ter inventado que Pedro escreveu e não Marcos, pelas razões já descritas. Sobre Mateus, existem, além dessas evidências da tradição, né? Você pode ler, por exemplo, Contra Heresias de Irineu, tá certo? De Lyon, que fala ali sobre o evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e João, e que eles escreveram estes evangelhos. Os pais da igreja citam isso, outros pais, com Orígenes também, vários pais da igreja. Não existe ideia concorrente, como eu falei. Era de ampla aceitação a ideia de que estes 4 personagens escreveram os 4 evangelhos. Porém, a gente poderia falar especificamente agora sobre Mateus, e a gente pode notar, por exemplo, 3 evidências internas de que Mateus escreveu Mateus. A primeira é que em Mateus capítulo 9, o cobrador de impostos é descrito ou é chamado pelo nome de Mateus. Enquanto que passagens paralelas sobre este cobrador de impostos, que foi salvo, né, por Jesus e que seguiu Jesus, este cobrador de impostos é chamado de Levi, certo? Em Lucas, em Marcos também, se eu não estiver enganado, certo? E só em Mateus ele é chamado de Mateus, o que pode indicar que o autor é o próprio Mateus, tá certo? Algumas pessoas, por exemplo, dizem que o seguinte, não, porque aqui são pessoas diferentes, Levi é uma pessoa, Mateus é outra. Na minha opinião e na opinião de outros estudiosos, tratam-se da mesma pessoa. Mateus, Levi, Levi, Mateus é a mesma pessoa, tá certo? O Levi aí pode ser uma referência à tribo de Levi, do qual Mateus veio, por exemplo, é uma possibilidade, não sabemos ao certo. Uma outra evidência é que de todos os evangelhos, Mateus ele traz uma linguagem muito mais econômica, muito mais financeira, o que indica que o autor seria de fato ali um cobrador de impostos. Você vê, por exemplo, evidências interessantes sobre isso. Mateus cita mais de 28 vezes a expressão, por exemplo, prata e ouro, em comparação com Marcos, que cita, eu acho que uma vez, Lucas, eu acho que 4 vezes, tá bom? Quando você compara, por exemplo, a oração do Pai Nosso em Mateus, é muito peculiar, porque ele diz, olha, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lucas usa uma expressão diferente, perdoa as nossas ofensas. Então, você vê expressões em Mateus que indicam uma linguagem econômica muito peculiar de alguém ali que trabalhava com finanças. Então, isso pode ser um indicativo razoável, não dá para bater o martelo, devo ser honesto, de que o autor seria um cobrador de impostos, mais especificamente o próprio Mateus. Os estudiosos também notam uma terceira evidência importante, que é a organização do Evangelho de Mateus, a organização das parábolas, por exemplo. Nota-se que o Evangelho de Mateus é um evangelho bastante organizado. Ele não é tão culto como o Evangelho de Lucas, mas existe ali uma organização que pode indicar alguém que trabalhava com finanças, né, já que era exigido de um cobrador de imposto alguma organização, né? Isso também pode ser contado como evidência, certo? Existem outras evidências internas também, além da tradição que aponta, como eu já disse, para Mateus, como autor deste evangelho. Então temos aí estas 3 evidências internas. Existem várias outras, tá bom? Além disto, vamos usar lógica aqui, tá bom, pessoal? Vamos usar a lógica aqui. Mateus era uma pessoa extremamente impopular, odiada. Qual é a lógica da igreja colocar Mateus como autor do evangelho, meu Deus? Isso iria comprometer a própria reputação do evangelho. Então não faz sentido colocar Mateus enquanto uma pessoa completamente odiada, uma pessoa que não dispunha de nenhuma popularidade, uma pessoa impopular, né? Não, vamos colocar aqui ele como autor do evangelho. Tá, tudo bem, ele era uma testemunha ali de Jesus e tudo mais, mas era uma pessoa extremamente odiada. Poderia-se criar ali uma narrativa de escolher uma pessoa, um testemunho ocular, uma reputação melhor, uma pessoa que passava alguma credibilidade para as pessoas acreditarem nesse discurso. Mas não, a igreja vai inventar uma mentira aqui e colocar uma pessoa, certo? A pessoa menos indicada a ser o autor, a igreja vai lá e coloca. Um cobrador de imposto a serviço de Roma. Outra coisa, Lucas a mesma coisa, né? Lucas a mesma coisa. Porque Lucas, por exemplo, ele não era testemunho ocular de Jesus. Lucas sequer era testemunho ocular de Jesus. Aí vai lá a igreja e coloca Lucas
como o autor do evangelho, quando poderia colocar alguém mais próximo de Jesus. Percebe? Não faz sentido dizer que a igreja inventou isso, meu Deus do céu. Não faz sentido. Então temos a lógica a favor da autoria dos evangelhos sinópticos, de que Mateus, Marcos e Lucas escreveram os evangelhos sinópticos. Temos a evidência interna, temos a evidência da tradição dos pais da igreja, temos a evidência lógica também, que eu falei para vocês, e que também não existia nenhuma ideia concorrente. E outra, aí você vai dizer, tinha sim. Então me mostre nos pais da igreja isso. Por que os pais da igreja não falaram sobre estas ideias, alguma ideia, alguma crítica contrária à autoria dos evangelhos? Você acha que os pais da igreja iriam esconder isso? Eles não tinham razão nenhuma para esconder isso. Você vê, por exemplo, os pais da igreja ali citando autores como Trifão e Celso, né, esses dois personagens aí atacando a igreja. Então, a igreja nunca escondeu os ataques dos pagãos direcionados ao cristianismo. Não teria razão também de esconder ataques aos autores, à autoria dos evangelhos. Tá bom? Voltando aqui sobre Lucas, a gente nota que Lucas, por exemplo, ele escreve ali o evangelho de Lucas. E quais são as evidências que temos sobre isso? Quais são as evidências que provam isso? A evidência lógica, como eu já mostrei, não faria sentido a igreja dizer que é uma invenção, porque ele não era testemunho ocular, ele estava distante ali de Jesus. Existem evidências internas que mostram que Lucas, enquanto médico, companheiro de Paulo, foi o autor de fato de Lucas e também de Atos. Porque se você, por exemplo, lê o capítulo 1 de Atos e compara ali com o capítulo 1 de Lucas, você vê que é o mesmo autor. Quando você lê Atos 1, você vê que ele diz, olha, no meu primeiro tratado, ó Teófilo, certo? Que tratado seria este? Obviamente, o Evangelho de Lucas, tá bom? Que ele também está ali escrevendo a Teófilo, tá bom? Então ali os autores muito provavelmente são os mesmos. E note que tanto em Lucas como Atos você vê uma linguagem médica bastante peculiar. Em Lucas, as narrativas de milagres, por exemplo, tanto realizados por Jesus no Evangelho de Lucas, como pelos apóstolos em Atos, você vê que em Lucas a linguagem médica sobressai quando comparada aos outros evangelhos. Por exemplo, em Lucas 14, por exemplo, quando Lucas está ali narrando a doença de um homem, ele sofria de um mal, de uma doença conhecida pelos médicos de hidropsia, que fala de um inchaço no corpo, tá certo? E no original você vai ver hidrópicos no grego, tá bom? E você só vê essa expressão em Lucas, por exemplo. Então ele usa várias expressões. Tem um autor muito interessante, que o nome dele é William Hendrickson. Ele escreve um livro chamado Lucas, volume 1, onde ele fala, por exemplo, dessa linguagem médica que você encontra em Lucas, por exemplo. Então, você nota que existe uma linguagem médica em Lucas muito grande, tá bom? William Hendrickson, ele vai trazer isso muito forte na sua obra Lucas, no volume 1, por exemplo. Não só isso, esse autor ele faz algumas comparações ali, né? Ele compara os relatos de milagres e da descrição das doenças em Lucas, comparando ali com Mateus, com Marcos, e ele vai mostrar que existe ali uma preponderância de uma linguagem, de um linguajar médico muito mais notável em Lucas, tanto em Lucas como em Atos, tá bom? O que pode indicar que o autor destes evangelhos era um médico, além do que, né, era uma pessoa culta, o que pode casar com o fato dele ter sido médico, obviamente que pode ser ou não, né? Mas quando a gente vai aí montando o quebra-cabeça, pode ser que sim. E mais, quando a gente lê Atos capítulo 17, 21, ali nas viagens missionárias de Paulo, o autor ele usa uma linguagem demonstrando que está presente, certo? Nessas viagens. Então, vamos montando aí o quebra-cabeça. Se o autor de Atos e Lucas é o mesmo, e este autor ele está presente com Paulo, e este autor usa de algum modo uma linguagem médica muito peculiar nestes escritos. E mais, existem muitas semelhanças teológicas entre Lucas, quando comparado à teologia de Paulo, por exemplo. Quer ver aqui? Vamos dividir a tela aqui e a gente vai mostrar isso para vocês. Por exemplo, um autor muito interessante, que eu já citei agora para vocês, que é o próprio William Hendrickson. Ele enumera, no mínimo, 6 evidências. Eu acho que 5 ou 6 evidências, tá certo? Que mostram as semelhanças teológicas entre Lucas, o Evangelho de Lucas e os escritos de Paulo. O que pode indicar que, sendo Lucas companheiro de Paulo, certo? Ele, tá certo, de algum modo, tinha sido influenciado pela teologia paulina. Vá montando aí o quebra-cabeça, né? O autor de Lucas, como eu falei, Atos são os mesmos. Esse autor estava
presente nas viagens missionárias de Paulo. Esse autor tem uma linguagem médica muito peculiar nesses escritos, fica evidente nesses escritos essa linguagem médica, por exemplo, tá certo? As semelhanças teológicas, tudo isso pode indicar que esta pessoa, tá certo? Que estava ali nas viagens com Paulo, que era companheiro de Paulo, é Lucas. E o próprio Paulo fala, né, em suas cartas, cita Lucas, o médico que estava ali junto dele, né, que era o seu companheiro de viagens. Então, todas essas evidências levam a acreditar que sim, pode-se fazer referência a Lucas, né? Que o autor do Evangelho de Lucas seria o próprio Lucas. E aí, como eu falei a vocês, e está aí na tela já, William Hendrickson, tá certo? Ele vai dizer que existem semelhanças teológicas muito peculiares, tanto em Lucas como em Paulo. Por exemplo, a salvação em Lucas e em Paulo, certo? Ela é universal, ainda que particular. E aí ele cita várias referências que vocês podem anotar e conferir depois, tá certo? Uma outra evidência muito forte é a ênfase que Paulo dá, por exemplo, à oração. Esta mesma ênfase é dada em Lucas, mais do que em qualquer outro evangelho. É o que William Hendrickson fala, seria uma outra semelhança de Paulo e Lucas aqui, em termos teológicos, semelhanças em termos teológicos, por exemplo. Paulo, por exemplo, enfatiza muito a verdade de que Jesus é o Senhor, tá certo? Isto também aparece muito mais presente em Lucas do que em qualquer outro evangelho, o fato de Jesus ser o Senhor, tá bom? Uma outra evidência, a doutrina do Espírito Santo, muito presente em Paulo, tá certo? O mesmo vale para o evangelho, tá certo, de Lucas, e aí ele cita as referências. Então existem inúmeras e notáveis semelhanças, a questão da ceia do Senhor também, a notável semelhança no relato da ceia do Senhor entre Paulo e Lucas também. Óbvio que ele vai ser honesto e ele vai dizer que existem diferenças também, tá? Ele vai dizer aqui, é só você ler a obra aqui. A obra é Lucas, volume 1, William Hendrickson, tá bom? Ele mostra as diferenças, mas note que ele chega a uma conclusão muito importante aqui, ó. Quando se leva em conta tudo isso, tanto as semelhanças, tudo que eu falei, certo? E as diferenças, não há riscos ao reafirmar que a relação entre Lucas e Paulo foi estreita. A evidência apresentada nos pontos 1 e 5 acrescenta maior peso à poderosa tradição que abona a crença de que foi o médico amado, o companheiro de Paulo, quem escreveu Lucas e Atos. Então, eu sou da teoria do William Hendrickson também. E ao meu lado está uma gama de estudiosos, não só uma gama de estudiosos, mas a tradição apostólica e o fato de que não haveria razão nenhuma para a igreja inventar que Lucas escreveu o evangelho e todas as outras razões que eu apresentei para vocês, tá bom? E sobre o evangelho de João, a gente nota uma coisa muito interessante. De todos os evangelhos, João talvez seja aquele que mais se aproxima de identificar o seu autor. Né? Quando você lê João capítulo 21, você vê isso. Está claro ali no capítulo 21 de João que o autor é um discípulo de Jesus, e principalmente o discípulo, e é mais específico ainda, ao dizer que é o discípulo que Jesus amava, indicando que esta pessoa, este discípulo, era muito próximo a Jesus. De todos os discípulos próximos, a gente poderia citar aqui Pedro, Tiago e João, de todos eles, o mais próximo era João. Isso fica claro em João capítulo 13. Eu acho que é João capítulo 13, onde tem um episódio, se eu não estiver enganado, é onde Pedro ali quer fazer uma pergunta a Jesus, mas ao invés de ir Jesus diretamente, ele pede a João, para que João faça a pergunta, indicando o estreito laço entre João e Jesus, tá bom? Então, o discípulo que Jesus amava ali, muito provavelmente é o apóstolo João. Além disto, o autor de João, ele parece conhecer muito a cultura judaica. Pode indicar que João, de fato, ali seja discípulo, né, já que ele era um judeu, né? E ele fala sobre festas tradicionais do judaísmo. Por exemplo, em João capítulo 7, ele fala sobre a festa dos tabernáculos. Ele fala também sobre o festival da dedicação, tá bom? Ele fala especificamente sobre esse festival, dando detalhes, tá certo? Então, é alguém que está ali familiarizado com a cultura judaica, ou que não está distante da cultura judaica, tá bom? Então, pode indicar que o autor seja um judeu, tá certo? Embora o Evangelho de João tenha sido escrito em grego, obviamente, tá bom? E mais, o autor testifica ser uma testemunha ocular de Jesus, tá bom? E aí existem várias evidências para mostrar que o autor de fato teria sido uma testemunha ocular pelas especificações, né, de relatos que só podem ser entendidos a partir de alguém que de fato estava ali vivendo aquilo. Como por exemplo em João no capítulo 2,
onde ele, por exemplo, testifica o número de talhas de água nas bodas de Caná, ou seja, ele é bem preciso em identificar isto. Ele identifica o nome do servo, por exemplo, cuja orelha foi cortada por Pedro, né, aquele episódio lá em João, capítulo 18, tá bom? O número de peixes que os discípulos pescaram na Galileia. Então, parece que alguém que está ali que de fato tenha sido um testemunho ocular, né, tá certo? Do Senhor Jesus, tá bom? Porque ele traz detalhes mínimos ali que só podem ser entendidos a partir desta perspectiva, tá certo? Então, eu acho que temos inúmeras evidências, como já notamos aqui, para sustentar a ideia de que, sim, estes autores escreveram os evangelhos. Não há razão para pensar de forma diferente, tá bom? Então a gente conclui afirmando 4 pontos fundamentais. Primeiro, os pais da igreja atestam a autoria dos evangelhos. 2, não haveria razão nenhuma da igreja inventar que estes autores são os autores dos evangelhos, pelas razões que já falamos no decorrer do vídeo. 3, outra questão muito importante que eu falei, que não existia, tá certo? Uma ideia concorrente à ideia de que estes eram de fato os autores dos evangelhos. Então, levando tudo isto em conta, creio sim que faz sentido, pelo menos de maneira razoável, sustentar a ideia de que estes autores são os autores dos evangelhos. Então, ficamos por aqui. Agradeço pela paciência. Se inscreva neste canal, faça esse canal crescer. E até um outro vídeo, se Deus quiser. Grande abraço.